Shalom de Deus para você que entrou aqui pela primeira vez. E eu quero te convidar a se inscrever neste canal e também a acionar todas as notificações para você receber o aviso do YouTube quando entra um vídeo novo. Você que sempre está aqui ouvindo a palavra de Deus, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui e acompanhar, porque é tempo de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. O nosso tema hoje é: cristãos, quando morrem, eles dormem ou eles ficam conscientes? É uma pergunta que sempre fazem e ela tem sentido de ser feita, porque muitos versículos dizem aqueles que dormem. Então dá uma sensação de que de que você morre e até a ressurreição, neste intervalo, você não fica consciente, você fica dormindo. Mas vamos ler a palavra para ver o que realmente acontece neste intervalo. Eu vou ler Lucas capítulo 24, mas é lógico que em Lucas capítulo 24 já está falando de ressurreição. E nós vamos falar do intervalo entre morte e ressurreição. Mas eu quero mostrar qual é o propósito de Deus para conosco. O propósito de Deus é que nós tenhamos vida eterna, um corpo glorificado, para viver com Ele eternamente. Eternamente. Esse era o propósito lá com Adão. E Adão pecou. Mas esse propósito Jesus restaurou, resgatou. Ele é o resgatador, o salvador. Mas então vamos ver qual é o propósito de Deus para conosco. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 37. Jesus ressuscita, ele entra no cenáculo, os discípulos ficam apavorados quando vem Jesus, porque é lógico que com o corpo glorificado ele estava diferente, ele estava muito mais bonito, e aqui está escrito no versículo 37 em diante. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. O que nós estamos vendo aqui é o propósito de Deus para conosco. Este é o propósito, de ressuscitarmos. E olha, Jesus foi muito claro: toque em mim, eu tenho carne, eu tenho osso, eu não sou espírito. Mostrou as marcas, ele mostrou marcas em um corpo, o corpo glorificado. Ele escolheu ter as marcas, eu chamo marcas do amor, porque todas as vezes que ele olha para essas marcas, ele diz: eu morri pelo meu filho amado, eu morri pela minha filha. Então, são marcas de amor. E ele mostrou que um corpo glorificado, ele tem carne, ele tem osso e ele come. Jesus comeu. Mas eu ainda não respondi a pergunta do intervalo. O que nós lemos é o que acontece com o corpo depois de ser glorificado. Agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Você vai ver o qual, ainda falando do propósito, para depois nós respondermos a pergunta. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22, está escrito: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora continua a ler comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, e você vai ler comigo a partir do versículo 35. Mas alguém dirá: como é que mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada um
uma das sementes dá a seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. É lindo ler, mais uma vez, estamos falando de ressurreição, e aqui a palavra explica que nós teremos o corpo terrestre, existe um corpo celestial, que é o corpo dos anjos, mas existe o corpo glorificado, o corpo terrestre glorificado, que é o que nós vamos receber, como Jesus mostrou lá em Lucas capítulo 24. Mas isso ainda não responde à pergunta: o que acontece quando uma pessoa que morre hoje, até o dia da ressurreição, da vinda do Senhor Jesus, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Bom, mais uma vez eu digo que é a palavra que tem que responder para nós. A expressão dormir que nós encontramos nas epístolas muitas vezes, essa expressão é para dizer, uma forma suave de dizer morte. Ele não morreu, mas dorme, como Jesus falou em relação à filha de Jairo, como falou em relação à vida de Lázaro, ele não está morto, mas dorme. Por quê? Porque é uma expressão que suaviza, porque a palavra morte, ela agride, porque o homem não foi feito para morrer. O salário do pecado é a morte. Então o Senhor ele está usando uma expressão mais suave para falar de morte. Mas quando nós tratamos do assunto, o que acontece com quem morre hoje, nós temos Jesus também respondendo. Em Lucas capítulo 16, nós temos um fato que Jesus fala, muitos dizem não é parábola, outros dizem é parábola, não importa. Jesus contou este caso com muitos detalhes. Ele disse em Lucas capítulo 16 que havia 2 homens que durante a vida eles se conheciam. Um era rico e o outro era pobre. O pobre, além de pobre, era doente e ele ficava sempre à porta deste rico. Este rico era um homem insolente, egoísta, passava por esse pobre sem ajudar, sem dar a mínima para ele. E aconteceu que os 2 morreram. A morte dos 2 foi próxima uma da outra. E o pobre, ele foi para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno. E ali havia um abismo entre os 2. E eles começam a conversar. O rico, quando ele entra em agonia, em sofrimento no inferno, ele diz ali no inferno, ele pede para que o Senhor possa mandar aquele pobre lá para a casa dos irmãos dele, para dizer que o inferno é real, que há sofrimento no inferno, que eles tomem uma decisão em vida. Então, só aqui, e é lógico que eu encerro a parábola, o fato, dizendo que Jesus deixou bem claro nesse fato de que morto não volta, de que Lázaro, mesmo que quisesse, não poderia voltar, e ele mostrou que a decisão que tem que ser feita é em vida, que depois da morte não há mais decisão a ser tomada, ou é céu ou é inferno. Mas o assunto nosso é o que acontece quando você morre. Você vê, eu faço uma pergunta para você. O rico, quem está contando esse fato é Jesus. Então eu faço uma pergunta para você. O rico, ele está dormindo ou ele está acordado? Ele está acordado e sofrendo no inferno. Ele tem uma amnésia ou ele lembra? Sim, ele lembra dos irmãos dele. E ele entende que os irmãos precisam tomar uma decisão em vida. E o pobre, ele está dormindo ou ele está no deleite no céu? O pobre está no deleite no céu. Então eu não encontro essas 2 pessoas dormindo, não conscientes. Elas estão conscientes e é Jesus ensinando isso para gente. E quando eu chego em Apocalipse, eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 7, João, ele está na ilha de Patmos
e Deus começa a dar, na sua soberania, Deus dá uma visão para João do que acontece no céu. O que vai acontecer, a visão para João em Apocalipse é o que vai acontecer na terra durante o período da grande tribulação, e também Deus dá para João o que acontece no céu. Mistérios do céu foram revelados para João. Em um determinado momento, em Apocalipse capítulo 7, João ele tem uma visão e ele vê, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 13. Ele vê um dos anciãos que tomou a palavra e me perguntou: quem são esses e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o céu, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque João ele começa a ver, a partir do versículo 9, uma adoração intensa no céu. Tudo bem que ele vê a adoração dos anjos, e aí a gente vê, são os anjos. Mas a atenção de João, ela é atraída para um grupo de pessoas vestidas de branco que ele vê que não são anjos. Então ele pergunta: quem são esses? E a resposta para ele é: esses são os mártires da grande tribulação, que morreram por não negarem Jesus. E quando eles morreram, eles foram para o céu. E o que aconteceu no céu antes deles receberem o corpo glorificado? Eles estavam dormindo? Não, eles estavam adorando. E ainda aqui é mais específico: adora de dia e de noite. Lá no céu vai ter muita atividade. Porque as bodas do Cordeiro estão sendo preparadas. No céu tem ruas de ouro. No céu o Senhor Jesus foi preparar morada para nós. No céu tem adoração. No céu tem momentos em que você ainda aprende a palavra. Então é um local de muita atividade. Quando diz a expressão dormir, como eu disse, é um eufemismo, é uma forma suave de falar morte. Mas também para mim o dormir é como o esperar. Esperar o quê? Esperar o encontro com a sua família, esperar o corpo de glória que vai receber. Eles receberam a bênção deles em parte, a parte maravilhosa, que é estar com Deus. Mas eles vão receber a bênção completa, que é a restauração do plano perfeito de Deus. O plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus, desde Gênesis, é o homem vivendo com Deus com um corpo de glória, como o corpo de Adão, como o corpo que Jesus, como primícia, ressuscitou, como nós vimos em Lucas capítulo 24. Então a minha resposta para você é de que nós ficamos entre a morte e a ressurreição. Você fica consciente, sim, você fica ativo lá no céu. É claro que Deus não vai deixar você sofrer com lembranças, mas você fica em atividade, você adora dia e noite, tem muita coisa boa para fazer no céu. E eu quero ler para você o que Paulo fala. E olha que Paulo foi arrebatado. Então Paulo, ele sabe do que ele está falando. Em Filipenses 21-23, ele diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está falando, eu não sei, eu quero viver para poder anunciar mais a palavra, mas eu também, se eu morrer, eu vou estar muito feliz, porque eu vou estar
estar com Cristo. Ele não está falando vou dormir, eu vou estar com Cristo. Ele viu, ele foi arrebatado, como ele mesmo diz, ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas inefáveis, é que não tem palavras para descrever o que ele viu. Ele viu como o céu é um lugar de atividade, não só de anjos, e eu vou te provar. Também está escrito em Apocalipse várias vezes sobre os 24 anciãos. Os 24 anciãos que adoravam e que adoram diante do trono de Deus, que se prostram, tiram a coroa e adoram o tempo todo. Quem são esses 24 anciãos? O nome deles a gente só vai saber na glória, mas o que nós sabemos é que são homens que viveram com Deus aqui na terra e morreram. Muitos dizem são 12 do Antigo Testamento e são 12 do Novo Testamento. Isso faz sentido. Agora, quem são esses 12? Não precisa ser necessariamente ou pessoas, os líderes das 12 tribos. Eu creio que são homens, os 12 do Antigo Testamento, que são homens como Abraão, Davi e tantos outros. São 12. 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento. São homens que Deus escolheu para estar com ele e serem os 24 anciãos. E agora, o que é que eles estão fazendo neste momento, os 24 anciãos? Como está escrito em Apocalipse, eles estão adorando a Deus, eles não estão dormindo. Então, a minha resposta para você é que neste intervalo entre morte e ressurreição, você fica consciente. E a resposta não é minha, a resposta é de Jesus. E quando você acabar esse vídeo, leia com cuidado o que Jesus fala e que eu já citei para você em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 23. Leia cada palavra deste relato de Jesus entre duas pessoas que morreram. Há um diálogo e que nos ensina, um diálogo com Deus e que nos ensina muita coisa. Eu espero que você tenha sanado a sua dúvida e se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém que tem essa dúvida. E olha, não esqueça, a sua decisão é em vida. Então, neste momento, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Viva a sua vida cheio de Deus para viver na eternidade com Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.